a rede, as novas lideranças que compõem o colégio de líderes que integram a minoria e a oposição. Eu que respondo pela minoria, chegou a Perpétua, líder do PCdoB. Pela minoria e o André Figueiredo pela oposição. E juntos nós resolvemos anunciar para o país, através de um manifesto, um conjunto de propostas que enfrentam, no nosso entendimento, a grave crise econômica que se abate sobre o nosso país. Medidas que, no nosso entendimento, podem incentivar a retomada do crescimento da economia, podem enfrentar o agravamento da crise social que assola as populações mais carentes, pode liberar recursos para o enfrentamento da pandemia que foi anunciada hoje, do coronavírus. Pode enfrentar igualmente a questão do petróleo, com a suspensão de medidas que atentam contra o desenvolvimento do país e a soberania do Brasil, o que estão fazendo com a Petrobras. Esse documento, que é assinado pelas lideranças da minoria, da oposição, do PT, do PDT, do PCdoB, do PSB, do PSOL e da Rede, expressam um alto grau de unidade que nós queremos explicitar aqui para vocês da imprensa. Medidas que são importantes, como a revisão do gasto público com a PEC do teto, com a revisão da PEC do teto. Como é que retoma o investimento público com esse tabelamento do gasto que tem aí? Como é que libera recursos Bolsa Família para o coronavírus, enfim? Suspensão da tramitação das 3 PECs, né? A PEC 186, que é a chamada PEC emergencial, que é um atentado contra o serviço público, contra a administração pública nacional, a PEC 187 dos fundos públicos e a PEC do Pacto Federativo. Terceiro ponto, imediatamente a discussão da reforma tributária, a reforma tributária justa e progressiva. Não pode se discutir Pacto Federativo sem uma reforma administrativa que trate, que mexa na questão da renda e do patrimônio. E é uma reforma da nossa proposta. A questão da aprovação de projeto de revalorização do salário mínimo. Igualmente, como agregar na discussão da liberação de recurso o pagamento e a retomada dos investimentos nas áreas sociais, especialmente no programa Bolsa Família, que está sendo suspenso principalmente no Nordeste. Do tudo que foi liberado recentemente, só 3% para o Nordeste brasileiro. Isso é um assinte contra os estados que precisam tanto da proteção social do governo federal. A revisão da questão das privatizações é outro ponto importante, que é para privatizar ou vender qualquer empresa pública ou subsidiária, tem autorização legislativa. E a PEC que está tramitando é a PEC do deputado cearense Leônidas Cristino, que nós queremos ver ela aprovada. É muito importante o Congresso se posicionar para impedir que o governo continue desconstruindo o patrimônio público sem qualquer autorização legislativa. E vários outros pontos que estão sendo aqui, eu vou deixar para outros companheiros e companheiras também falarem, né, Fernanda? Tem vários outros pontos que estão aqui nesse conjunto de propostas que, nesse momento, a oposição fala para o país. Nós temos responsabilidade com o país, nós temos responsabilidade com o enfrentamento da crise emergencialmente, não é fazer como o Guedes está fazendo, lança um pacote e vem querer enfrentar o problema da crise com essa história, essa balela de reforma administrativa. Não tem como enfrentar a crise sem crédito, sem liberação de recursos por parte dos bancos públicos. E, portanto, vamos passar aqui para os demais líderes de cada partido. É um esforço coletivo de unidade dos partidos de oposição, né, Perpétua, para buscar uma atuação conjunta dentro e fora do parlamento. Portanto, é um documento substantivo de propostas que visam marcar a posição das lideranças que compõem a minoria e a oposição aqui nesta casa.
Quem começa pela liderança? O Vone, PDT. Vamos lá, Vone. O PDT subscreve essas... Quem for saindo, vai pro meio que eu vou saindo. O PDT subscreve essas iniciativas. O PDT compreende que nesse momento de gravidade o parlamento tem que dar um passo à frente, se colocar suas propostas, e é por isso que daqui vamos entregar essas propostas ao presidente Rodrigo Maia para sensibilizar as demais lideranças partidárias de que o parlamento precisa se colocar nessa questão. Nós não podemos enfrentar uma grave crise de saúde pública mundial e de economia mundial com mais remédio do mesmo que está dando errado, que aprofunda as desigualdades, que agrava a crise. Então o PDT subscreve com muito gosto esse documento hoje e é parceiro desses partidos para que a gente possa mostrar o protagonismo do Congresso Nacional em medidas que sejam a favor do trabalhador, a favor do povo e contra essas medidas que só visam beneficiar o mercado, os investidores internacionais e que não têm em conta a agenda do povo brasileiro. Fernanda, depois do PT. Bom, pelo pessoal, eu quero dizer que, na nossa opinião, claro, subscrevemos a carta. O Brasil combina, nesse momento histórico, duas grandes crises. Uma crise política profunda. Nós temos um presidente que, além de convocar uma manifestação claramente golpista, inclusive nos veículos oficiais da Secretaria de Comunicação, ataca sistematicamente a liberdade de imprensa e as liberdades democráticas, agravada por uma crise econômica já da receita ultraliberal aplicada no Brasil. Na quarta-feira passada, o IBGE trouxe que o crescimento de 1,1% do PIB já é o resultado de reforma trabalhista, de emenda constitucional que congela os investimentos públicos e também da reforma da Previdência que retira direito dos trabalhadores. Essa crise econômica, infelizmente, será agravada com uma crise internacional do preço do petróleo e, por óbvio, da pandemia do coronavírus. Nós achamos que é fundamental uma luta social e política contra a agenda que, na verdade, coloca veneno aos doentes. Ao invés de apresentar remédio, o Paulo Guedes... Primeiro o governo responde de forma leviana, como foi ontem, e depois o Paulo Guedes manda um ofício à Câmara dos Deputados apresentando uma pauta que é um veneno ao povo brasileiro, que defende as privatizações, que defende a reforma administrativa que retira mais direito ainda dos servidores e que na reforma tributária que sequer chegou à proposta do Congresso não tem uma estimativa de fazer, de fato, uma mudança profunda na tributação. Por isso, além dos pontos já elencados pelo líder da minoria, deputado Guimarães, nós queremos relembrar a necessidade de inverter radicalmente a estrutura tributária do Brasil. É preciso taxar as grandes fortunas como está na Constituição. É preciso taxar lucros e dividendos como está na reforma justa e solidária construída por esses partidos e entidades da sociedade civil. E é necessário e urgente revogar a emenda constitucional 95, porque créditos extraordinários serão essenciais para que os estados possam responder à pandemia do coronavírus. Isso é urgente, é imediato, é agora. O Brasil, infelizmente, vê um governo que alinha uma agenda ultraliberal e uma agenda de restrição das liberdades democráticas que vai potencializar a crise econômica piorando e a crise política. Por isso, além disso, nós também chamamos as vozes democráticas do Brasil a se manifestar. Esse período da história só será enfrentado com a alteração de correlação de força nas ruas e nós temos uma série de manifestações marcadas, como 14 agora de março, que é uma data de todos nós, por justiça para Marielle Franco e exigência de quem mandou matá-la, e o 18 com uma grande greve nacional da educação. Pelo Partido dos Trabalhadores, nós estamos demonstrando neste documento que, ao contrário do presidente Bolsonaro, nós temos compromisso com o país. Com muita responsabilidade, nós montamos um rol de projetos que tem todos resposta imediata para a geração de emprego, para a inclusão social e aumento da receita. Ao contrário de Paulo Guedes, que está se aproveitando desta grande crise do capitalismo somada ao coronavírus e à crise do petróleo para implementar uma política que já está aprovada nesse ano, que é uma política altamente recessiva. O Brasil sente muito mais essa crise que está do que os outros países, porque esses dois fatores, o preço do petróleo e o coronavírus, soma-se a absoluta incompetência de dirigir a economia, tanto de Bolsonaro como de Guedes. O resultado do PIB, o desemprego, as filas dos aposentados, do pessoal do BPC, do Bolsa Família,
Na verdade, nós vemos uma situação de grande miséria e que esta crise vai aprofundá-la. O que Paulo Guedes apresenta, primeiro, são medidas de médio e longo prazo. Segunda, todas elas são contra os interesses da população brasileira e desrespeitam a soberania nacional. Quando nós apresentamos o fim do limite imposto pela Emenda Constitucional 95, quando nos preocupamos com as nossas estatais, o aumento real do salário mínimo, a ampliação dos benefícios de inclusão social, a preocupação com a ampliação do investimento no SUS, no momento que terá um aumento gigantesco de demanda, diferente do que o governo está fazendo, prova que não se trata apenas de um trabalho de oposição, mas é um trabalho que nós esperamos atrair muitos outros partidos, os vários setores organizados da sociedade em um único projeto. O projeto que não tem dúvidas, que tem que mexer no orçamento e a única solução é uma saída anticíclica. Essa não é uma proposta feita por um grupo apenas de 6 partidos. Está sendo utilizado na maior parte dos países do mundo que estão sentindo os efeitos dessa crise. Países desenvolvidos estão mexendo no seu orçamento para fazer esse enfrentamento. Nos surpreende que Bolsonaro não consiga enxergar isso, mostrando a sua total falta de sensibilidade com a nossa população. Muito obrigado. Colegas, nós do PCdoB subscrevemos o documento, porque nós achamos importante ajudar a construir saídas para o país que ajude o povo brasileiro. Nós não conseguimos acreditar, como pegamos aqui o documento do Guedes, que traz aqui mais de 15 projetos para serem votados e nenhum deles se refere à atual crise brasileira. Nenhum deles se refere à economia do Brasil. Nenhum deles se refere à pandemia. A população brasileira está assustada por um principal motivo. Primeiro, o presidente da República é desequilibrado. Não caiu a ficha dele. Ele não tem noção que é o presidente do país e que ele precisa comandar as saídas para a crise econômica e para a crise de saúde que o mundo está vivendo e que o Brasil começa a viver. O presidente fica no Twitter, esculhambando a imprensa, jornalista, os líderes, o presidente da Câmara e comandando pessoalmente uma manifestação para elogiá-lo. Então o povo fica assustado, porque não tem uma saída. O presidente não aponta uma saída. É preciso olhar para as propostas que nós estamos fazendo aqui, o Congresso votá-las, porque não se resolve a quebradeira na economia de um país encolhendo mais o país. Você resolve esses problemas na economia, você fazendo investimentos. E nós queremos ajudar nesse processo, ajudar a garantir recursos para o Brasil enfrentar a pandemia, ajudar em recursos para o Brasil enfrentar os problemas econômicos. Não é privatizando o Banco Central, não é privatizando a Eletrobras, não é votando os projetos que estão aqui, que não tem uma única linha que se refira a ajudar os pobres. As pessoas estão empobrecendo, o custo de vida está mais alto e as pessoas estão assustadas. E o presidente da República não dá uma única palavra que possa vir tranquilizar a população e dizer que está buscando saídas. O que o presidente disse sobre a pandemia? Que estão assustando as pessoas sem necessidade. O que o presidente disse sobre a economia, numa entrevista nos Estados Unidos, que isso é uma crise pequena. O presidente não se deu conta que a maior empresa do país, como a Petrobras, no único dia, perdeu 90 bilhões. Isso é muito grave o que está acontecendo. Então é preciso o Congresso reagir e dizer para o Bolsonaro, comande, diga, tranquilize o país. Porque desse jeito o povo está inseguro. O desequilíbrio do presidente da República não ajuda o país. Nós não precisamos de mais reformas. Nós precisamos de investimento, precisamos de produção e precisamos de emprego. É a única forma da economia responder. Nós estamos com uma economia enfraquecida que vem de 2019 pelas medidas tomadas pelo governo, que suga os recursos da sociedade, drena esses recursos, corta o orçamento. Em cima dessa economia enfraquecida, nós temos uma crise internacional do petróleo e agora a crise do coronavírus. Com certeza 2020 não terá crescimento econômico. Estão projetando para 1,5%, deve ser menos do que isso.
Se o governo continuar tomando as mesmas medidas, nós vamos ter o país cada vez mais empobrecido e o povo sofrendo, além do Estado completamente destruído. Portanto, a pauta apresentada pelos partidos aqui é uma pauta que se contrapõe à pauta de Paulo Guedes e Bolsonaro. Nós esperamos que o Congresso Nacional, que já votou tantas reformas contra o povo, possa recuperar a sua linha e votar propostas a favor do povo brasileiro. No ano passado, o Partido dos Trabalhadores apresentou um conjunto de medidas, muitas dessas que estão nesse documento, para tirar o país da crise, para gerar emprego, para melhorar a renda, para melhorar a vida das pessoas. Se essas medidas tivessem sido implementadas, nós não estaríamos vivendo a situação que nós estamos vivendo. E temos agora a crise da saúde. Se não liberar os recursos da Emenda 95, o Brasil não conseguirá fazer frente à pandemia do coronavírus. É esse o resultado que nós vamos ter. Uma crise sem precedentes na saúde brasileira, porque o setor privado não vai dar conta e não está atendendo as vítimas. É o SUS, velho Sistema Único de Saúde, muitas vezes criticado por esse governo, tantas vezes criticado por esse governo, que vai dar conta de responder à crise na área de saúde com o coronavírus. Portanto, é importante que o presidente Rodrigo receba essa pauta e que essa pauta possa ser discutida e votada no Congresso Nacional. Gente, muito rápido, desculpa, que os líderes já falaram, apenas para dizer o seguinte: nem Bolsonaro está à altura do cargo, nem Paulo Guedes entendeu o seu papel. Porque uma coisa é a pauta que o governo mandou para o Congresso para tramitar aqui durante o grande período, que é uma pauta que, obviamente, nós somos contrários à maior parte da pauta do governo, que ela destrói o Estado brasileiro, retira direitos e dá dinheiro para banco. Essa é a lógica. Nesse momento, o que a oposição apresenta é um conteúdo de 12 propostas, algumas emergenciais e outras estruturais. Porque numa crise, nenhum país do mundo enfrenta a crise sem colocar o Estado. Não é o mercado que vai dar conta disso, o mercado que está retraído, que está com dificuldades também, que não consegue exportar, pelas duas crises, pela falta de demanda lá fora e pela dificuldade da política interna aqui, inclusive pela alteração cambial. Então, nesse momento, só o Estado pode entrar. Em 2008, nós respondemos bem à crise internacional, porque botamos banco público, botamos Caixa, botamos Banco do Brasil, botamos BNDES, botamos mais Estado. O mercado não vai investir sem o Estado. Paulo Guedes o que faz? Manda para cá uma proposta mantendo o mesmo ideário diante dos projetos que aqui já estavam. Chega a ser ridículo, porque ele não tem resposta para a crise curta, breve, aguda, emergencial do país. Então a oposição responsável que é, apresenta ao país uma proposta de curto prazo e de médio prazo. E é isso que nós vamos entregar ao presidente da Câmara para que ele suste a pauta do governo e faça a pauta que serve ao Brasil nesse momento. É isso. Não, daqui a pouco. Bom, encerrou, né, pessoal? Obrigado aí. Hein? Não, vamos, fala. Quer o PLN? Vamos, fala. Fala aqui, pergunta aqui.